Bem, boa noite. Hoje, dentro da nossa sala de aula virtual, vamos falar rapidamente sobre um estudo de caso que incluiremos na sala de aula dentro do contexto da oncobiologia. Como falei para os colegas anteriormente, né, eu tive a oportunidade de conversar pelo inbox. Tudo começou lá no Facebook, dentro do contexto de ciências abertas. O nosso tema hoje é oncologia, foco em farmacologia clínica. Foi solicitada aqui uma manifestação e eu já estou preparando essa atividade, tá? Que ela objetiva especificamente a discutir o aspecto jurídico, administrativo, o aspecto legal do exercício da atividade de pesquisador na oncobiologia e na oncologia clínica. É importante porque nós temos dois segmentos. Nós temos o oncologista clínico, o oncologista médico, que é o clínico, o oncologista clínico, que é o médico com inscrição no CRM, com averbação na sua carteira profissional, com especialização médica, de acordo com as regras do Conselho Federal de Medicina. Isso é importante, esse aspecto, para o pesquisador da oncobiologia entender qual é o seu papel nesse contexto. Aí nós temos a oncologia clínica, como falei, resumidamente, é o médico com registro médico e a averbação na carteira profissional para o exercício da atividade da oncologia clínica. Quem exercer oncologia clínica estará exercendo medicina. Se não tiver habilitação, é exercício ilegal da profissão, é crime de acordo com as leis da República. Então, a oncologia clínica só pode ser exercida pelo médico. De outro lado, o médico clínico geral, que não tem averbação na sua carteira para o exercício da clínica médica oncológica, ele incorre em irregularidades que pode resultar numa série de fatores até a suspensão do seu registro profissional, mas aqui não é o mérito porque não é minha pretensão discutir esse aspecto. A minha pretensão aqui, como estamos trabalhando aqui como ciências abertas, aqui nós estamos na sala de aula, aqui nós estamos no Facebook, aqui nós estamos em rede para dezenas de grupos constituídos por profissionais de saúde. Então, para você que é profissional de saúde, que fica na dúvida, muita gente diz assim, César, o oncobiologista, o pesquisador, quer dizer, eu quero ser oncobiologista, como é que eu faço? Então, hoje não é o momento para falarmos disso. Eu sou especialista em farmacologia clínica como pesquisador, tá? Também irei falar em outra oportunidade para a turma da farmacologia clínica da pós-graduação, que é o aspecto que está uma confusão mental não gerada por conta da minha participação, mas muitos colegas ficam perguntando, espera aí, eu posso ser farmacologista sem ser farmacêutico? César, eu sou médico, eu posso ser farmacologista sem ser farmacêutico? Pois é, esses detalhes são importantes, porque nós temos dois segmentos. Só pode exercer a profissão de médico quem é médico e estudou para ser médico, se torna médico, se especializa, vai ser médico, vai clinicar. Quem deseja ser pesquisador, cientista e contribuir com a produção do conhecimento científico, dentro, por exemplo, do contexto de ciências abertas, já tem uma visão mais ampla de como pesquisador que também precisa ter uma habilitação intelectual. Então, é importante, tá? Saber distinguir para não entrar em parafuso, para não gerar uma complicação mental. Então, o nosso tema hoje é oncologia, com foco em farmacologia aplicada à clínica especializada. E o tema que muito me chamou a atenção é uma senhora, tá? Que ela tem câncer, está usando a medicação, e ela publicou lá no Facebook dizendo, pessoal, eu sou paciente oncológica, estou tomando medicamento A, B, C, D, E, F, estou fazendo quimioterapia. Meu médico disse que não tem problema. Já outros disseram que tem problema. Então eu estou em parafuso. Me ajudem. Então eu peguei esse conteúdo, observando a Lei Geral de Proteção de Dados. O que é que diz a Lei Geral de Proteção de Dados? Você não pode expor a pessoa.
tá? Então, você não coloca o nome da pessoa. Retira, exclui. Ah, mas está vinculado, vamos saber quem é a pessoa. Não, porque você vai publicar em rede, ninguém vai... De onde foi que você tirou isso aqui? Do Facebook, da manifestação de uma pessoa. E dentro do programa de Ciências Abertas, e esse conteúdo que eu vou adotar dentro do meu currículo de pesquisador, no programa da integralização do Centro Internacional de Pesquisa, da integralização do doutorado em Ciências da Saúde, e aí eu estou formulando, eu na primeira pessoa, porque eu não preciso de autorização da instituição CIP para fazer isso, porque eu não vou fazer isso em nome da CIP. Hoje eu estou agregado a um instituto. Esse instituto foi criado pela saudosa professora Rai Rabelo para desenvolver pesquisas. Deus a levou, deixou o instituto, e nós vamos utilizar o instituto na produção do conhecimento. Inclusive, já estou conversando com o professor especialista lá no Piauí, o professor Fernando, um jovem também muito cultor do conhecimento, muito dinâmico, e nós estamos, bravata, namorando a ideia de se incorporar a uma instituição universitária, porque o INESPEC não é uma instituição universitária, tá? Eu falo instituição universitária, aquela que é credenciada pelo MEC, tem autorização para administrar cursos, para que a gente possa expandir as atividades complementares, as atividades de ensino e a pós-graduação. Eu fui convidado por um grupo para ser professor titular de pós-graduação na área da farmacologia clínica, tá? Mas eu vou só aguardar um momento antes de me vincular a essa instituição. Quando eu já estiver doutor em Ciências da Saúde, já for doutor, provavelmente para mim será uma honra, né, já doutor, mestre, e para a universidade para contribuir com a formação cultural dessa galera maravilhosa de qualquer idade que se dedica às ciências. Então o tema de hoje é justamente câncer de mama, iniciação ao tratamento de quimioterapia, uso racional de medicamentos e a interação medicamentosa. Porque aquilo me chamou a atenção. Aquilo como pesquisador, como homem de ciências, me chamou a atenção. Então eu coloquei aqui alguns questionamentos. A idade dessa senhora, as condições orgânicas dessa senhora, a fragilidade, um câncer em fase de metástase, porque ela já está com metástase. O câncer começou nos seios, ela está com metástase já nos ossos, está com suspeita de metástase no pulmão. E o clínico, e aqui não é uma crítica ao clínico, longe disso, eu não posso fazer isso. E nem estou fazendo. Razões pelas quais eu não posso deixar uma descultura tirar uma vida. Então nós vamos tentar promover uma cultura para incentivar a continuidade da vida. Então, do ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados, o paciente não vai ser identificado. O médico não será identificado. O profissional de saúde não será identificado. Então, todos não serão identificados. Porque assim eu estarei violando a lei. Estarei criando um problema com essas pessoas. Primeiro, porque são os dados pessoais, as pessoas podem não gostar. Segundo, que eu não posso criticar o médico, ele é médico, ele tem um exercício legal da medicina. Se ele está promovendo não um erro médico, mas uma iatrogenia médica, que eu estou escrevendo já um livro sobre esse assunto, diante do absurdo que eu estou recebendo aqui, como estudo de casos, não parecer. Porque eu não posso chegar aqui e dizer, eu vou dar um parecer, eu não tenho autoridade para dar parecer. Ah, eu tenho autoridade para escrever o que estou escrevendo? Bem, eu estou na academia com esse objetivo, tenho vários diplomas. E meus diplomas são instituições credenciadas, reconhecidas, que me qualificam não para o exercício da atividade de médico, de farmacêutico, de dentista, odontologista, que eu não tenho o exercício clínico de nenhuma dessas profissões, não estou habilitado para nenhuma dessas profissões. Mas estou habilitado para ser professor, estou habilitado para ser pesquisador, optei, escolhi e estou nesse curso, no curso que eu digo, no desenvolvimento do dia a dia da vida profissional, nas atividades que eu chamo de ciências abertas. Ciências abertas, e aí aproveitando a minha participação no CIP, no Centro Internacional de Pesquisa, dentro do doutorado, para discutir o tema da minha tese, que é câncer de pulmão. E o mais interessante é que eu estou aqui, essa semana, eu estou com 247 livros aqui, só na área de pulmão, câncer de pulmão, todos os tipos de doenças de pulmão, doenças de pulmão já em caráter de metástase dentro do câncer. Então, a minha tese no doutorado vai ser o pulmão. E lá eu propus à instituição que vai avaliar se eu tenho capacidade de ser doutor em ciências da saúde, eles vão avaliar a minha capacidade. Eu vou escrever os protocolos dentro de uma visão anti-iatrogênica, porque o que está me preocupando aqui é a iatrogenia médica. Então eu decidi escrever
um trabalho sobre iatrogenia médica. E esses estudos de caso são importantes por quê? Porque fundamentam. Aqui nas redes sociais, as belas mulheres apresentam suas regiões radiculares, as suas intimidades, e aí você vê 30, 40, 50, 60, 80, 1 milhão de visitas. Mas as pessoas estão atrás de ver mulher pelada, tá? Que não tem nada de errado, não tem nada imoral nesse sentido. Na minha concepção, não. Cada um segue seu caminho. Mas eu já segui outro caminho. Nós estamos aqui nas redes sociais. Aqui essa câmera é do Facebook. Aqui é das salas de aulas e dos grupos. São 3 câmeras que eu estou trabalhando com elas aqui. Então, o que é que acontece na prática? Nós vamos publicar ciências abertas. Vamos tentar ajudar as pessoas com informações, não para que elas possam se guiarem no sentido da prática da sua atividade, do seu tratamento, da sua atividade terapêutica ou da sua atividade medicamentosa que está sendo desenvolvida com a orientação do médico. Mas ele tem a informação para interagir. E aí, não se iludam, nem os médicos, nem os pacientes. Nós temos lá no código está escrito lá no Código de Ética Médica, tá? Os direitos do paciente, os direitos do médico e a relação médico-paciente, ela tem que ser pautada na confiança. Na confiança do paciente que o tratamento vai dar certo, na determinação do médico de saber que sabe que está fazendo a coisa certa, em contrapartida os dois vão para o diálogo. Mas aí você tem uma situação bruta. Qual é a situação? Você não é médico, você não tem conhecimento médico. Então, se o médico disser que é de cima para baixo, é de baixo para cima? Será? É da esquerda para a direita? Sim. Vai ser centralizado? Sim. Por quê? Porque você está diante do médico. Mas, de repente, nesse caso aqui, que eu considero um absurdo, tá? O cidadão médico que me enviou esse material, porque foi ele que me deu essa referência no primeiro momento, e aí ele disse, olha, ela publicou lá no Face, porque ele pediu para mim fazer um estudo de caso. Eu disse, doutor, não posso fazer um estudo de caso especificamente para que o senhor avalie a conduta do seu colega, porque o senhor tem uma interação na relação médico-médico. Então o senhor tem que conversar, óbvio, né? Isso é uma questão puramente jurídica, tem que conversar com o seu colega médico para debater o que for melhor. Aí ele disse, aspa, foi assim que ele me falou, aspa, doutor, o problema é que eu não tenho condições de fazer isso. Me deu um norte. Está publicado lá no Facebook. Ele me deu o link, eu fui lá no Facebook, lá nesse grupo de pacientes oncológicos, estava lá a paciente se manifestando que estava preocupada porque estava tomando remédio A, B, C, D, E, F, G, H, e por conta disso ela estava na dúvida se isso ia ser bom ou ruim, e que tinha que falar com o médico disse que não teria nenhum problema. E tem! Então o que é que eu estou sugerindo dentro do discurso da academia? Tá? Ao legislador brasileiro, não é o Conselho de Medicina, não é o Conselho de Enfermagem, que não tem autoridade para baixar resoluções determinando nada. Não tem. Só quem tem competência legal para decidir sobre a liberdade é a União. E o legislador é o Congresso Nacional. Eu não posso. Vamos imaginar que eu seja o presidente de um conselho qualquer de categoria profissional. Aí eu baixo uma resolução dizendo, a partir de hoje o profissional tal não pode fazer isso, só pode fazer aquilo. Não posso fazer isso. Não, mas a lei... É porque hoje eles utilizam muito um vácuo. A lei diz, compete ao conselho tal regular. E o cara acha que é para regular a liberdade do profissional. Não é. É para regular os aspectos bioéticos, os aspectos científicos, para garantir à sociedade civil de que vai ter um atendimento, se for do médico de qualidade, do enfermeiro, etc., do farmacêutico, etc., do dentista, etc., enfim, no campo da saúde pública, possa o Estado brasileiro garantir que aquele profissional ele é qualificado e ele vai garantir a integridade do paciente e ele vai atender aos pré-requisitos do ordenamento legal no que diz respeito à política sanitária, no que diz respeito à vigilância sanitária, e aí engloba o que é que ele vai comer, o que é que ele vai tomar como remédio, o tipo de banho que ele vai tomar, o perfume que ele vai usar, o sabonete que ele vai usar, porque não é só o César chegar, por exemplo, dizer, acabo de desenvolver um estudo de caso e cheguei à conclusão que o chuchu e o limão é bom para o paciente do câncer. Mas eu posso vir aqui nas redes sociais e dizer, olha, você que está fazendo tratamento de câncer, tome chuchu com limão que você vai ficar... Eu não posso fazer isso. Eu, em particular, não posso fazer isso. Se eu fizer isso como um mortal, eu respondo pelo exercício legal de profissão, porque se de repente eu for denunciado, eu não tenho licença para ser nutricionista. Eu não posso prescrever medicamento porque eu não tenho licença para o exercício da medicina. Eu vou preso por exercício legal da profissão. De outro lado, como eu tenho diplomas acadêmicos,
Hoje eu estou na física, vou me tornando físico, porque isso só depende de mim. Hoje eu já tenho os pré-requisitos, né? A licenciatura em física, e eu vou me dedicar, e estou me dedicando dentro da especialização, à física médica. Então eu vou me tornar um físico médico. Vou receber o título de especialista, vou fazer uma residência em física médica, vou me tornar físico médico, vou ser professor, vou ser pesquisador. Então eu tenho que me regrar dentro de um ordenamento legal. Então, hoje, se eu chegar e promover uma fake news e alguém me denunciar e ficar comprovado que é uma fake news e que eu induzi as pessoas a um exercício irregular de uma atividade, a universidade pode caçar meu diploma, sabe disso? Não, sem dúvida, aqui um colega que disse, não, o diploma é meu, eu paguei, estudei, mas eu não posso me conduzir de forma que contrarie os princípios da instituição universitária. Eu hoje levo o título de oncologista pela Faculdade Batista de Minas Gerais. Se eu chegar aqui e disser, eu posso clinicar, estou mentindo, eu não posso. A Faculdade Batista de Minas Gerais pode dizer, não, espera aí, o professor César Venâncio não está usando indevidamente o título. Não, mas o título é meu. Não, é seu, mas quem otorgou foi a instituição universitária. Mas ela otorgou dentro de um programa, dentro de um projeto, dentro de uma regulamentação. E se você passa a usar aquele título de forma irregular, se a universidade não caçar seu diploma, o Ministério Público interpõe uma ação e diz, não, opa, juiz, manda esse rapaz parar com isso aqui, porque ele, além de estar criando fake news, está exercendo ilegalmente a profissão. Então nós precisamos ter cuidado. Você que é profissional de saúde, você que é médico, enfermeiro, farmacêutico, e por aí vai. E se eu for aqui avançar, eu vou sair do eixo, que o eixo é discutir justamente a iniciação ou tratamento de quimioterapia e o uso racional do medicamento com uma interação medicamentosa. Mas só para fechar essa parte e entrar no que interessa. Por exemplo, uma colega chegou aqui e disse, César, ela me pediu a minha opinião. César, eu não sou doutora. Eu estou assinando como doutora porque tem uma resolução do Conselho Federal que permite. Eu posso fazer isso? Eu disse, bom, eu não vou dizer o que é que pode ou deixa de poder, né? Mas só pode ser apresentar o título de doutor quem fez um doutorado. Se eu me apresentar como doutor, eu cometo uma falsidade ideológica, porque eu ainda não tenho o título, eu estou buscando o título de doutor. Estou estudando. Inclusive, nesse sentido, eu já escrevi um livro, que eu vou depois compartilhar aqui no Facebook, falando sobre esse aspecto. Foi o que me incentivou, na época, a escrever um livro, e eu ainda não era formado em física, eu ainda não era formado em química, né? Foi bem recente, né? Faz uns 90 dias que eu me diplomei, fui diplomado, desculpa, eu não me autodiplomei, eu fui diplomado pela instituição universitária, recebi o título de licenciado em física, vou me tornar físico, recebi o título de química, vou me tornar químico, mas a química para química médica, produção de medicamentos, a física para física médica, aí radioterapia, radiologia e a biologia médica voltada para a biologia do câncer. Então, eu, César, do ponto de vista pessoal, estou realizado no que faço. Infelizmente, tudo isso aumentou mais ainda. Digo infelizmente, entenda por quê? Infelizmente isso aumentou muito mais depois que eu perdi uma esposa, a minha esposa, chefe da minha família, a mãe dos meus filhos, perdi para o câncer. Então eu decidi utilizar toda a minha cultura, tá? Que eu acumulo nos últimos 50 anos, tá? Na área da saúde, para exclusivamente estudar e ver a possibilidade de instituir protocolo. E esse estudo de caso que eu vou apresentar aos senhores é o mesmo estudo semelhante ao do chuchu e do limão, que eu já estou concluindo um relatório, vou apresentar no programa do doutorado, que é justamente a questão da importância do remédio chuchu e limão. Não é um medicamento, é um remédio. No paciente que está fazendo tratamento de câncer, tá? Mas não está fazendo tratamento naquele momento que usar o chuchu e o limão com a quimioterapia. Então, voltando para cá. Essa paciente ela tem 70 anos de idade. Tá? Ela está dentro de um tratamento com câncer de mama. Esse médico disse-me que ele ainda não fez o estadiamento, está aguardando os exames que requestou para fazer o estadiamento. Ok? Então, na prática, uma paciente, tá? 70 anos, ela foi diagnosticada com câncer de mama sem avaliação de estadiamento. Há 10 anos, ela teve 2 acidentes vasculares cerebrais. E ela toma a seguinte medicação. E é aí onde surgiu a questão do uso racional de medicamentos. O objetivo aqui não é dizer para os senhores aqui em ciências abertas que o médico está promovendo uma iatrogenia. Eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso, mas os estudos vão recomendar os riscos de iatrogenia médica dessa paciente.
É uma paciente com câncer de mama, 70 anos de idade, 2 acidentes vasculares cerebrais precedentes, dentro de 5 medicamentos e, por conta do câncer de mama, vai para a quimioterapia. E o médico então interroga: professor César, me dê um norte para que eu possa debater com o meu colega médico. Ele dizendo: e qual é o norte? O norte é sugerir um protocolo analítico. Porque se eu disser aqui, minha senhora, suspenda a medicação, estou cometendo um crime. Estou cometendo um crime, sim. 2, aliás. Um contra a minha consciência e outro contra as leis da República. Com que autoridade eu mando um paciente suspender o medicamento? Com que autoridade eu vou interferir num tratamento oncológico? Estou lidando com vidas humanas. Ah, mas a minha intenção é ajudar? Então, não se mete. Quer ajudar? Vai na lateral. Por quê? Porque ela é acompanhada por um médico. Como ela é acompanhada por um médico, deixa o médico avaliar. Não, mas é que o médico não tem mais ou tem menos. É o médico. Acabou-se. Se você não está se sentindo confortável com o diálogo que está tendo com o médico, escuta uma outra opinião e nunca uma só. Eu até vou recomendando nos meus estudos para o futuro título de doutor protocolos de segurança, não só no uso racional de medicamentos na clínica oncológica, a iatrogenia no campo da farmacologia clínica aplicada a medicamentos oncológicos. E o que mais vem me incomodando como pesquisador é encontrar uma forma ética, encontrar uma forma bioética, encontrar uma forma racional de debater fora da universidade e dentro da universidade, no campo fora, ciências abertas, e dentro, ciências puras, é a questão da quimioterapia. Será que a quimioterapia, será que os protocolos atuais ajudam a salvar vidas? Será que a radioterapia ajuda a salvar vidas? Não posso dizer que sim, não posso dizer que não. Mas leva um princípio. São drogas citotóxicas. São drogas que destroem. A radioterapia também é um risco. Então, no futuro como físico médico, hoje como licenciado em física, estudante da radiologia médica, estudante da física médica, na pós-graduação para o título de especialista. Amanhã, quando eu me tornar físico médico, eu já vou ter uma posição como tal. Como físico médico, eu irei afirmar se, a partir de evidências científicas, a radioterapia é plenamente aplicada e até em tratamentos coadjuvantes. Eu espero, e aí eu vou buscar na Constituição Republicana Brasileira, o princípio do respeito ao meu direito de manifestação. Mas esse princípio de direito de manifestação e de opinião tem que ser lastreada numa formação científica acadêmica segura. Porque eu não posso estar aqui numa sala de aula, não posso estar no Facebook dizendo para os meus alunos, para os que me acompanham e para os colegas da academia que façam ou deixem de fazer. Baseado em quê? Acho. Em ciências não há achismos. Nós atuamos dentro da metodologia científica. Então, o que eu estou a dizer, um cidadão em qualquer parte do mundo, sem nenhuma interação comigo, ele vai olhar e dizer: o que é que está escrito aqui, isso aqui? Vou checar. Então, o que é que eu vou dizer aqui? Eu vou falar da interação medicamentosa que essas pacientes tomam. Repetindo, ela teve os AVCs. Repetindo, ela tem câncer. Repetindo, não se sabe o estadiamento. Vou saber o estadiamento depois, porque o médico está conversando comigo. Como dois, ele também é estudante de doutorado, ele faz um doutorado em Rosário. Inclusive, eu fui candidato a esse doutorado, mas eu consegui ser aprovado, mas não deu para ir em frente, porque ele é presencial e eu não teria condições de arcar com as despesas, não consegui bolsa. Mas como ele é um médico que já exerce medicina há 45 anos, tem uma boa vida econômica, para ele deu certo, ele está fazendo então o seu doutorado. E ele disse que lá ele não conseguiu abrir esse debate. Mas, doutor, o senhor não conseguiu abrir esse debate porque esse debate não é seu. O senhor não começou o debate. Porque na academia você começa o debate. Dentro da academia você desenvolve a tese. Dentro da academia você desenvolve o conhecimento. Dentro da academia você chama para o debate. E aqui, dada a minha personalidade pessoal, minha capacidade de interagir, como diz aqui uma colega minha muito próxima, eu falo pelos cotovelos, então eu provoco o debate, provoco a discussão, mas nunca deixo de, como ela diz, né,
falar demais, e o falar demais está aqui, por exemplo, focado na seguinte questão. Ponto número 1, eu sei o que eu estou falando? Ponto número 2, existem evidências científicas? Ponto número 3, é possível? Então, para fechar, e agora, efetivamente, entrar, porque sempre vem um gancho, eu tenho tentado me policiar nesses ganchos, porque são esses ganchos que tornam muitas vezes as minhas lives, para aqueles que só querem dar uma olhada, cansativa. Mas quero deixar aqui bem claro que não estou preocupado com lives, ou com um ok aqui. Isso aqui não é produto vendido nas redes sociais para ganhar audiência. É conteúdo para o meu doutorado. Então vamos lá. Como eu falei, ela toma a seguinte medicação. Primeiro, o Clopiplax 75 mg, que é o bisulfato de clopidogrel. Ela toma ainda o cloridrato de fluoxetina, tá? O genérico, 20 mg. Ela toma ainda, no terceiro medicamento, o clonazepam, 2 mg. Tá? Ela toma ainda, no quarto medicamento, o besilato de anlodipino, ok? Um genérico de 5 mg. Por que eu estou falando genérico? Porque eu sou patrocinado por algumas instituições. E nesta live, que não é patrocinada, eu não quero fazer merchandising. Tá? No outro momento, quando eu estou sendo patrocinado, e me desculpe, eu tenho que ser patrocinado. Por quê? Porque o doutorado ele é pago em dólar e na moeda nacional é salgado. Eu tenho que trabalhar os 3 turnos para poder alcançar o título, porque eu não consegui bolsa. Porque tem aquele discurso, eu não vou pegar esse gancho, porque senão vai ficar fora de contexto. Se eu for bancado numa instituição universitária e eu quero produzir medicamentos para o câncer, aí se eu conseguir, que eu vou trabalhar, não sei se vou conseguir, mas se eu conseguir desenvolver alguma ideia, algum protocolo, ele não vai ser meu, vai ser de quem me patrocinou. Quer dizer, eu vou ser um empregado intelectual. Isso eu não quero, porque eu quero fazer ciências abertas e se porventura descobrirmos alguma coisa, que pelo menos 70% possa ser deslocado para um interesse humanitário. E os 30% fica com quem quiser ganhar dinheiro. Essa é a minha visão. E isso é em homenagem, não sei onde ela está, e vocês vão ouvir sempre, a professora Rai Rabelo, que hoje é minha mentora espiritual. Eu não sou espírita, eu não tenho religião, mas ela é minha mentora. Porque há 43 anos nós estivemos juntos produzindo conhecimento. Era uma intelectual, uma mulher muito simples, Ave Maria, eu na frente dela sou exibido demais. Uma mulher culta, uma mulher inteligente, mas na dela, tranquila. Falava pouco, conversava pouco, mas sempre tinha uma ideia e sempre ali me apoiando. Infelizmente, com a morte dela, que foi um câncer de pulmão, eu deixei o doutorado, os estudos para a defesa de tese, que eu já ia defender tese, no outro doutoramento, para me dedicar ao doutoramento na área de ciências da saúde, que me permitisse discutir o câncer de pulmão, aí já como oncobiologista especializado em oncologia pela Faculdade Batista de Minas Gerais, cujo diploma eu passo o link aqui para você checar. E se tiver alguma dúvida, entre em contato com a universidade, entre em contato com o MEC, porque agora tudo está mais fácil. Diferentemente dessa galera que vende diplomas, pode ter certeza que nessa nós não podemos nos incluir porque queremos ser cientistas. Mas como eu falei na última medicação, eu falei da questão do genérico, né? No caso, o besilato de anlodipino genérico 5 mg. E por último, o diatarcon, né? Aí sim, o gliclazida, tá? Que aqui, em outra oportunidade, nós estamos conversando com alguns grupos que irão patrocinar minhas aulas, e aí nós poderemos fazer sim a merchandising, que não é ilegal, diz que ela não venha ferir os nossos princípios, que é o uso, meu princípio em particular, que é o uso racional de medicamentos. E no caso aí, o diatarcon, tá? Gliclazida é de 60 mg. Esse estudo ele foi enviado, tá? Até coloquei aqui o nome do doutor, mas pela Lei Geral de Proteção de Dados eu tive que adequar. No estudo de caso, enviado pelo oncologista JAPS de Belo Horizonte, ele informa que a paciente vai ingressar na quimioterapia. Tá? Ele recebeu a paciente, como ele é um doutorando, ele tem muita visão de academia, ele é um intelectual, já conversei muito com ele, gosto muito de conversar com ele, aprendo muito com ele, até porque é um oncologista
com muitos anos de experiência, né? Ele não é cirurgião, ele é oncologista clínico, ele tem uma experiência extraordinária. Eu encontrei um elo para informalmente debater os estudos de casos, que eu estou aqui com 100 estudos de casos. Se eu conseguir, você que está aí no outro lado, que é dono de uma editora, ou se você quiser me ajudar a patrocinar o livro, tá? Que eu vou produzir um livro sobre estudos de casos em oncologia, aspectos iatrogênicos. Eu vou precisar de patrocinador para fazer o livro físico para distribuir nas faculdades de medicina, para gerar o debate. Se vai fazer sucesso ou não, isso é um fator secundário. Mas no primeiro momento eu quero colocar o livro à disposição da sociedade científica. Então ele diz o seguinte: professor, quais os riscos de interação medicamentosa? Porque ele está preocupado com a interação medicamentosa. Afinal de contas, são 5 medicamentos. Um paciente que já teve AVC, e não sei, eu até perguntei, ele não respondeu ainda, como é que está a situação cardiovascular dessa paciente? Como é que está a relação do pulmão? Porque há um indício da possibilidade de metástase no pulmão. Mas qual é esse nível de metástase? Aonde se encontra essa metástase? Em que parte dos 5 lóbulos dividido em 2 pulmões? É um pulmão com 2, outro pulmão com 3 lóbulos. Em que parte do pulmão se encontra essa metástase, esse câncer, para que possa haver uma intervenção? E aí ele fez várias outras perguntas que nós vamos responder em outro momento, como por exemplo, ele, você está estudando física médica e tal, você já tem assim condições, por exemplo, de me dizer se seria interessante eu recomendar a radioterapia juntamente com a quimioterapia? Não é que ele vá seguir meu roteiro, porque eu não vou poder prescrever nada. Estamos trocando ideias entre 2 doutorandos, estamos trocando ideias entre 2 pesquisadores de ciências, e eu, em particular, por conta das ciências abertas, que trago aqui o conhecimento do Facebook, nessa tela, nessa câmera, que leva aqui ao conhecimento dos colegas, que alguns estão interagindo, outros vão interagir depois, se acharem que deve, claro, né, vão receber a mensagem. Então, a grande preocupação dele, tá? Essa paciente vai ingressar em quimioterapia. AVC, e me parece que ela é diabética, me parece que por conta dos AVCs tem algumas medicações aqui que interagem violentamente com a quimioterapia, que tem risco de matar o paciente, e tem mesmo, e aí nós vamos fazer um protocolo de interação. Esse é o momento de introdução. Eu decidi dividir em blocos, porque vou utilizar nas salas de aula. Então, essa é a introdução, ainda não é o bloco 1. Depois, na outra aula, eu vou abordar o bloco 1 e vou explicando. Então, a interação medicamentosa entre os atuais medicamentos que a paciente recebe, toma, ingere, e a quimioterapia. E é uma pergunta que aí me chamou muito a atenção. A pergunta é muito objetiva. Aspas. Se traz interações, pode levar a óbito, fecha aspas. Então, nesse estudo, ele solicita que sejam avaliadas as interações entre cada medicamento, nível de toxicidade e aspectos farmacodinâmicos e farmacocinéticos. E, por fim, qual é o objetivo dele? Tá? E, por fim, ele pergunta, aspas, se a paciente deve suspender antecipadamente por 1 mês a medicação para entrar no protocolo de quimioterapia para o câncer de mama. Aqui nós temos uma explicação, primeiro de ordem legal. É quase que uma convocatória de ordem legal, tá bom? Qual é a convocatória de ordem legal? Quem vai decidir, ele é o médico da paciente, quem vai decidir se vai suspender ou não é ele. A minha opinião vai ser no sentido de se manifestar no estudo de caso como um resumo conclusivo das recomendações que eu faço como especialista em farmacologia clínica, tá? E como pesquisador. Olha, a medicação por conta dessa composição química, por conta dessa interação com a quimioterapia, por conta do elevado nível de citotóxicos, por conta da redução da capacidade imunológica, por conta da diabetes que está presente, por conta dos riscos vasculares já ocorridos no acidente vascular cerebral, que eu não sei quais os níveis de comprometimento. Ele ficou de enviar na próxima semana, portanto, hoje, 10 de setembro, na próxima semana, lá para o dia 20, entre o dia 20 e o dia 10 de outubro, ele deve estar enviando algumas imagens para que a gente possa, daí, desenvolver, dentro das ciências abertas, dentro do contexto do estudo científico, dentro do contexto do estudo de caso. Por que eu falo isso? Para deixar bem claro, isso aqui não é uma consulta a um caso médico. Isso eu não posso fazer. Mas como pesquisador da oncobiologia, como pesquisador na farmacologia clínica, como pesquisador nessa questão da hematologia, eu tenho especialização também em hematologia, mas com qual objetivo? Somando crédito e somando pontos
dentro da integralização do doutorado. O doutorado não é um curso que você passa o semestre todo trabalhando, no final do mês vai aqui em qualquer país do Mercosul, participa de um debate rápido, corrido de 10 horas na sua área, ou de um turismo acadêmico, e depois faz uma tese, é doutor e vai ganhar os salários de acordo com sua capacidade lá na sua organização pública de origem. Ok, não. O doutorado da CIP, os doutorados na CIP, pelo menos na minha área, né, na área que eu estou pesquisando, eles são exigentes. E as universidades também, porque quem vai decidir se você vai ser doutor ou não é a universidade. A universidade vai avaliar seus estudos, a universidade vai avaliar seus diplomas, principalmente na especialização, e aí ela vai chegar e dizer, não, esse aqui preliminarmente é bom, pode ingressar no programa. Aí você vai defender sua tese. Aí você vai se deparar com quem realmente entende de ciências. E aí você vai demonstrar que é um intelectual preparado para se tornar doutor. Então isso não é doutorado de turismo. Como um colega lá no Facebook, esses doutorados pelo ensino à distância, isso é balela, que o aluno tem que estar lá na sala de aula. Não sabe o que é um doutorado. Doutorado não é você estar na sala de aula ouvindo o papo do professor, não. Doutorado é a interação intelectual, é a produção do conhecimento. É a produção do conhecimento. Diferentemente da graduação, que você tem aí como professor, quando eu estava em sala de aula, eu observava muito isso. Você está lá falando, e o aluno está lá, no celular. Fulano, isso aqui. Professor, desculpa aqui que eu estava olhando um negócio aqui no Facebook. Aí depois sai enfermeiro, depois sai... Na medicina, não. Eu fico calado. Na enfermagem, também não. Mas em outras áreas que eu não quero citar aqui, para não milindrar as instituições universitárias, porque elas permitem isso, e não permite que o professor bloqueie, porque o professor bloqueia, o cara chega na coordenação, o professor ali aprendeu a usar celular, rapaz, eu sou adulto, quem manda na minha vida sou eu. Ah lá, ele deu a aula dele, não sabe nem dar aula. Aí o cara olha assim e diz, você acompanhou minha aula? Não, eu estava aqui no Facebook. Então, me desculpa, aí avalie de acordo, faça seu juízo de valores. O juiz é você. Um aluno desse não tem moral para questionar. Então, já na área dos doutorados do ensino à distância, é para quem estuda. Você tem dedicação para estudar. Você produz, você escreve livros. Agora, criar uma situação legal, bacana, eu acho legal. Ensaios, você paga as revistas, porque na verdade é uma indústria. Isso aí é uma indústria. O cara bota lá uma revista, você paga, publica um ensaio, ele segue algumas regras e tal. Bom, calma, tem vários ensaios publicados. Quero ver produzir conhecimento, produzir ciências. Como um grupo aqui que eu acompanho na Itália, extraordinário. Eu que escrevo muito, faço uma boa produção, e principalmente agora que eu estou no bacharelado em biologia, lá na Universidade de Cruzeiro do Sul, cada disciplina que eu participo, eu produzo um livro. Lá na biologia forense, na anatomia, enfim, eu estou no final da formação do bacharelado. Embora já sendo biologista, mas eu ainda não tenho bacharelado, tinha licenciatura. E eu quero o bacharelado. Vai ser minha última graduação para ampliar meu conhecimento. Mas voltando aqui para a questão. Como foi que eu decidi fazer, meus ilustres colegas? Organizando a análise de forma sistemática, considerando cada medicamento, os medicamentos farmacodinâmicos e farmacocinéticos e os riscos potenciais de interação com quimioterapia para o câncer de mama. Lembrando que o risco exato depende do protocolo quimioterápico. Porque, nesse contexto, eu elegi algumas substâncias para a gente debater ao longo do projeto do estudo de caso, lá do doutor, para o doutor lá de Belo Horizonte. Então, ilustre médico, aqui, por exemplo, dependendo do protocolo quimioterápico, né? Tanto as antraciclinas, os taxanos, a ciclofosfamida, as capacitabina, enfim, dependendo do protocolo utilizado na quimioterapia para o câncer de mama, poderemos sugerir a situação, principalmente quando você fala da suspensão do medicamento. Vou abordar esse aspecto também, como é que eu compreendo, minha compreensão sujeita à censura, sujeita às críticas, enfim, isso aqui é conhecimento, estamos debatendo. Mas um debate que poderá levar, na prática, a uma grande responsabilidade do médico que acompanha o paciente, que é que ele vai decidir. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é como você ir na internet e dizer, olha, já vim aqui, você que está com câncer, está fazendo quimioterapia, suspenda porque já encontrei a solução, tome suco de chuchu com limão, você vai ser curado.
Aí isso aí não faz sentido, né? Aí você tenta localizar uma identificação acadêmica de quem está produzindo e não vê base, não vê credibilidade. E quem é que está fazendo isso? Nutricionista. Fica calado. A nutricionista é. Quais são os pressupostos? Quais são os princípios ativos? Qual é a química? Aí já falando na linguagem de químico, na visão de químico. Porque química aqui tem um registro profissional. Eu ainda vou receber o registro profissional de químico. Então ainda não posso dizer que sou químico. Ainda não posso dizer que sou físico. Eu preciso da licença estatal. Né? Estou aguardando a liberação não só do meu registro profissional de químico, como também de físico. Aí eu poderei dizer, sou César Venâncio, sou físico. Sou César Venâncio, sou químico. Com registro na física tal, com registro na química tal, ok? Sempre eu serei assim, porque eu estou falando em rede. Depois encontro aí uma autoridade constituída do parquet, que pode, em nome da proteção social, questionar meu comportamento. Por isso eu tenho que ter muito cuidado. Eu estou aqui na sala de aula. Eu não estou falando para 10, 20 alunos, como é rotina. Eu estou falando para centenas de pessoas. Eu tenho em torno de 25 mil amigos virtuais, fora um bocado que eu estou vendo aqui que me segue. Então eu tenho que ter muita responsabilidade. E depois que eu comecei a publicar essa área da oncologia, eu vi que aumentou muito. Então eu não quero que as pessoas sigam o que eu digo. Eu quero que elas reflitam com os seus médicos o que eu estou falando. E não recebam minhas informações como um guia. Não faça isso. Não coloque em risco sua vida. Cada paciente oncológico é único. Cada paciente oncológico tem sua medicação. Cada paciente oncológico tem um médico ou uma equipe de médicos que estudam e com certeza fazem de tudo para garantir a continuidade do seu bem-estar. Então, feitas essas especulações, eu quero deixar aqui um aviso muito importante. O aviso é que esta é uma análise técnico-científica para fins acadêmicos. A decisão clínica final ela deve ser feita pelo oncologista e pelo farmacêutico clínico da unidade hospitalar ou aquele que lhe acompanha, porque todo serviço de oncologia tem a farmacologia e o farmacêutico sabe o que está fazendo. E o farmacêutico, com certeza, ao receber essa manifestação, ele poderá refletir ou poderá simplesmente apagar o vídeo, força de expressão, cortar das suas redes, ou então dizer, não, isso aqui é balela, isso aqui não tem base científica. Se disser isso, por favor, primeiro leia o que eu publiquei, né? E se quiser ir para o debate, eu estou pronto, com qualquer um profissional, porque aqui eu não vou publicar abobrinhas. Eu vou publicar aquilo que lá na frente a coordenação acadêmica do doutorado, que a coordenação acadêmica é da universidade, não é a gestão administrativa, que a gestão administrativa do doutorado de integralização de crédito no CIP, Centro Internacional de Pesquisa, eu estou participando, a parte gerencial é do CIP. Mas quem vai avaliar é uma equipe científica no doutorado, que se realmente não tiver base o que estamos a falar, com certeza eu estou jogando dinheiro fora porque eu serei reprovado e não serei doutor. E essa decepção eu não posso fazer a minha mentora espiritual, professora Rai Rabelo. Não se aborreça comigo. Esse nome você vai ouvir sempre. Porque ela é, para mim, o sentido de tudo que eu estou fazendo. Então, com base no protocolo específico e nas condições do paciente, o oncologista e o farmacêutico clínico, eu tenho uma convicção disso. Eu tenho visto algumas práticas diferentes, mas eu não posso, porque o hospital A não segue o protocolo correto, eu não acho que o B, C, D, E, F vai fazer da mesma forma. Então, eu quero sempre tentar ser ético, porque eu sou muito cauteloso. Então, esse aviso ele é importante. É uma análise técnico-científica. Ao público, e leia aqui, eu estou falando aqui, quando eu falo o público, eu me refiro, por exemplo, às redes sociais, que eu chamo de ciências abertas. E quero dizer para os senhores que em breve eu vou estar lançando um portal. Tá? O meu doutorado eu não tenho patrocínio, eu estou trabalhando manhã, tarde e noite para juntar recursos para final do mês pagar não só minhas despesas pessoais, desculpa, mas como também o doutorado. Então, por conta desse informe, eu vou lançar um conjunto de cursos
a partir da minha formação acadêmica, que eu tenho licença para ser professor, aí eu tenho licença para ser professor, a partir da minha bagagem intelectual, vou lançar alguns cursos pontuais para você que tiver interesse em participar. Você não vai pagar mensalidade, e aí eu vou abrir uma espécie de um caixinha de doações, tá? Você ajudar. Como eu observei aqui, eu venho acompanhando muito, seja membro do portal, ou seja membro da sala lá no YouTube, que aí você vai me ajudar, não é só a construir o conhecimento, é eu levar meu doutorado à frente, tá certo? Eu já gastei muito dinheiro até aqui, porque eu sou muito voltado para o conhecimento. Se amanhã e depois eu me decepcionar com isso aqui, tudo que eu paguei para trás, não vou atrás. Foi uma experiência. Mas agora eu estou focado definitivamente, porque eu tenho uma mentora espiritual. Então, por conta disso, eu vou seguir esse caminho. Mas para quem ouviu essa palavra agora já no final, quando eu falo mentor espiritual, não quer dizer que eu esteja confundindo ciências com religião. Eu não tenho religião, eu tenho minhas convicções. E quem acompanha o vídeo desde o começo, acho que compreende onde eu quero chegar. Então, ao público é importante entender que não deve nunca suspender ou ajustar medicamentos sem orientação médica. É o uso racional de medicamentos. Eu ouvi o professor César Venâncio falando lá na rede social que eu estou tomando toda essa medicação, estou fazendo quimioterapia, eu vou suspender. Faça isso não, você pode morrer. Vamos usar a expressão bem grosseira mesmo. Você pode morrer mesmo. Entendeu? Então vá conversar com o seu médico. Não siga minhas instruções, tá certo? Fale com o médico. Eu ouvi isso aqui desse professor. Qual é a sua opinião? Como é que vai dar a opinião? Se ele disser, esquece tudo que esse professor falou, esqueça. Se ele olhar, ele vai dizer assim, eu vou analisar. Aí eu espero que ele analise com sua competência, com sua intelectualidade, se ajuste ao conhecimento, se porventura houver uma carência, mas não deixe seu paciente morrer, nem entre na iatrogenia médico-oncológica. Em breve estou lançando um livro, Iatrogenia Médico-Oncológica, a partir de todos esses estudos de casos. Como falei, são mais 100. Essa semana eu recebi 43. Tá? Como eu tenho a radioterapia, enquanto estudo da física médica, eu estou terminando agora a perícia criminal em química, justamente na questão de análises toxicológicas de medicamentos, que pode levar a óbito. Por exemplo, o cara morreu ali no hospital, e eu fiz fazer uma perícia, juntamente com o legista, quem faz a perícia é o legista, o autópsia é o legista, desculpa, e a partir daí você faz os exames periciais e detectar qual foi o medicamento que matou o paciente, se o protocolo médico adotado foi o adequado, se essa interação medicamentosa matou, não para a responsabilidade criminal, no caso de homicídio doloso ou homicídio culposo, mas no caso de homicídio doloso, a conexa responsabilidade civil indenizatória que advém do direito dos parentes. E por aí vai. Então, por conta disso, são muitas atividades, como eu falei, manhã, tarde e noite. Eu tenho que dar aulas, tenho que gravar aulas. E não se torna uma atividade estressante, porque eu tenho no Instituto Inespec, que funciona na comunidade do Grande Bom Jardim, né? Eu tenho tempo, eu tenho espaço, eu tenho estrutura para dar essas aulas. Se eu tivesse que todos os dias estar na universidade, eu não iria conseguir. Não iria mesmo. Por isso eu decidi sair da sala de aula presencial para estar aqui, juntamente com centenas de anônimos, mas que eu sei que estão do outro lado. Por isso a minha grande responsabilidade em não falar abobrinhas e sim tentar debater ciências no âmbito do meu doutorado e no âmbito das redes sociais, que eu chamo de ciências abertas. Então é muito importante, vou ratificar, nunca vai suspender ou ajustar seus medicamentos sem orientação médica, para não colocar em risco sua vida. E outra coisa, não vá nessa lorota do tipo, eu estava sentindo isso, mas fulano estava sentindo também, o médico passou esse remédio, eu vou tomar. Não faça isso não. Você pode terminar morrendo e fulano não. Não faça isso. Nunca. Então, como nós observamos, tá? Nós observamos o que na proposta do estudo de caso. Deixa eu me situar aqui nas propostas que estão na minha tela. Não sei se você consegue ver aí no Facebook, eu acho que você não consegue ver, mas aqui na sala de aula meus alunos conseguem me acompanhar. Então, nós temos o clopidogrel, né? Clopidogrel, que é o Clopidplax,
que eu citei lá no começo, 75 miligramas. Nós vamos avaliar as questões e você vai acompanhar detalhadamente. Você que está aqui no Facebook não tem como acompanhar, tá? O aluno que está aqui vai poder acompanhar, porque para vocês eu estou enviando a aula gravada também no projeto do slide. Então nós vamos abordar a farmacodinâmica, tá? Que é uma medicação, ele é um antiagregante plaquetário, ele inibe irreversivelmente o receptor P2Y12 de ADP nas plaquetas. Então nós temos que ver poluição sonora, crime ambiental, não só atrapalha a aula, mas como maltrata os ouvidos. Mas tudo bem, já passou. Porque eu estou no estúdio de sala de aula, bem quase na porta da entrada principal da instituição. Então, o paciente que está em quimioterapia, há riscos, nós vamos responder ao longo dos blocos, há risco dessa medicação, tá? Se nós temos aqui um inibidor irreversível do receptor P2Y12 de ADP nas plaquetas, então nós precisamos avaliar farmacodinamicamente falando o período que esse paciente está usando quimioterapia, está fazendo uso da quimioterapia, um citotóxico agressivos, com o uso ordinário desta medicação. Agora é bom ressalvar que o médico de Belo Horizonte me informou que esse paciente já veio para ser tratado na quimioterapia no câncer de mama, essa senhora de 70 anos, já com essa prescrição médica. E ele vai decidir, né? Segundo ele, quer ouvir minha opinião, quer ouvir a opinião de outras pessoas, também ligada à área da pesquisa, ele está ouvindo outras pessoas, e eu decidi aceitar, participar, voluntário nesse estudo de caso, para dar uma contribuição, para ajudar na integridade dessa pessoa, que eu refuto isso de extrema importância. O médico promove a iatrogenia médica. Eu não promovo iatrogenia porque eu não exerço medicina, mas como pesquisador, tanto na oncobiologia como na farmacologia clínica, eu quero dar uma contribuição para evitar o ato iatrogênico. O ato iatrogênico pode levar à morte do paciente. E não é brincadeira. Nós falamos do ponto de vista da farmacodinâmica. Agora vamos ver do ponto de vista farmacocinético. Profármaco, ele é um profármaco ativado pelo CYP2C19 e parcialmente ativado, tá, pelo CYP3A4. Se você deseja saber, se você é da área, deseja ter um conhecimento mais aprofundado, vai estar aqui na sala de aula, o link está aqui lá no Facebook, o link está aqui abaixo. Você pode ir lá pesquisar, você vai entender o que é essa ativação do ponto de vista farmacocinético desse medicamento. O que é essa ativação profármaco de CYP2C19 e essa parcialidade de interação e ativação do profármaco do ponto de vista farmacocinético da CYP3A4. Ok? Bom, a fase secundária que nós precisamos analisar nesse primeiro medicamento são os riscos com quimioterapia. O aumento, observe que ele é um antiagregante plaquetário. Então, senhor médico, se o senhor é o médico da oncologia e passa a medicação sem avaliar esses aspectos e sem levar em consideração a influência do uso dessa medicação, vamos avaliar os riscos com essa quimioterapia, ok? Então nós temos um aumento do risco de sangramento. Se a quimioterapia causar a trombocitopenia, tá? Exemplo, com taxanos, os itaxanos, antraciclinas e as platinas, haverá riscos na quimioterapia. Há um aumento de sangramento. Então o paciente vai vai entrar na quimioterapia, tá? E esses medicamentos causam a trombocitopenia, o médico, e aí é o médico para evitar uma iatrogenia médica, principalmente o que eu chamo de iatrogenia oncológica, que é o que eu vou colocar à disposição dos senhores nessa pesquisa que resultou no livro que eu estarei publicando em breve. Estou pedindo um apoio para que a gente possa publicar fisicamente. Você que está aí no outro lado, se ajudar, qual é a ideia? A ideia não é vender o livro. A ideia é, vão ser 1000 exemplares.
pagamos os 1.000 exemplares, vamos distribuir gratuitamente, porque eu não tenho intenção de lucrar. Eu quero publicar o trabalho como acadêmico, como doutorando, como pesquisador. Aí nós vamos fazer os sorteios. Uma parte vai para as faculdades de medicina aqui no Ceará, que nós temos várias, tá? Poderá ir para outros estados, e podemos fazer alguns sorteios também pelo Facebook. Então, eu estou pedindo um apoio financeiro do pessoal para a gente publicar isso aí. Agora, é claro que é uma doação livre. Não vou citar valores, não. A partir de 10 centavos até 30 milhões, eu recebo com prazer. Bem, mas abobrinhas à parte, tem outra preocupação aqui, tá? E é uma grande preocupação, é o potencial de interação desse medicamento com a quimioterapia, doutor. Seu paciente está usando esse medicamento. Ele vai fazer quimioterapia. Aí ele usa o medicamento e está fazendo quimioterapia. É letal. Eu vou depois descrever os riscos. O que é risco moderado, risco potencial, sem risco, no final dessas aulas. Ok? Que a ideia aqui é colocar esse estudo de caso dentro do contexto de uma atividade complementar para os médicos, para o estudante de medicina, para o pessoal da universidade, da pós-graduação, lá da disciplina de fundamentos de oncologia e por aí vai. Bem, então, risco com a quimioterapia nesse medicamento. Ah, mas espera aí, César, eu cheguei agora, eu entendi até aqui, mas qual é o medicamento? Eu estou falando do Clopidogrel, do Clopidogrel 75mg, que é o Clopidogrel. Tá? Então, estou chamando aqui a atenção para os riscos com a quimioterapia. Aumento do risco de sangramento, sim, se a quimioterapia causar trombocitopenia. Mas o que é trombocitopenia? Você que está no Facebook, não tem como ver porque você não está acompanhando, mas lá na sala de aula, quem está na sala de aula está vendo aqui que eu estou expondo na tela, mas se você que está no Facebook quiser ter uma maior compreensão, clica aqui, está embaixo, você será levado para a minha sala de aula e lá você vai ver tudo que está definido aqui na sala de aula. Eu estou transmitindo lá para o YouTube, LinkedIn, Facebook e salas de aulas, e aí interage com diversos WhatsApp. Se você estiver no WhatsApp, eu estiver configurado você para receber, ou melhor, tiver configurado o seu número de telefone, desculpa, o seu número de celular. Se eu tiver configurado o número do seu celular, você vai receber um aviso, professor ao vivo, em sala de aula, ok? Então, aumento de risco de sangramento? Sim. Por conta da trombocitopenia. Se você estiver no tratamento com taxanos, com antraciclinas, com platinas. Então, está fazendo quimioterapia? Estou. Está no ciclo? Estou. Está usando esse medicamento? Estou. Fale com o seu médico. Não, mas peraí, eu suspendo? Não posso dizer isso. Não posso. Não posso. Minha postura ética, bioética e minhas questões de valores implica dizer que eu não posso fazer isso. Eu posso lhe induzir a erro. Aí você pode se ferrar e perder sua vida. Estou aqui dando aulas para futuros cientistas, futuros profissionais. E estou em ciências abertas nas redes sociais. Então preciso ter muito cuidado para que as pessoas não se deixem influenciar pela minha fala. Eu não tenho autoridade para dizer o que é que você vai fazer ou deixar de fazer. Fala com o seu médico. Conversa com ele. Se não está bem com ele, procura outra opinião. Mas de minha parte você não vai receber nunca. Não faça isso, faça. De jeito nenhum. Porque eu estou encaminhando esse estudo de caso para um médico que, com muita honra, me fez algumas perguntas, eu incluí no estudo de caso e estou aproveitando no doutorado, estou aproveitando na sala de aula, porque hoje as faculdades de medicina estão ensinando, hoje em algumas faculdades, não sei se todas, mas eu conheço 2 ou 3 aqui, qual eu participo em alguns momentos, elas já estão ensinando medicina aos futuros médicos a partir do primeiro semestre. O cara já entra lá, opa! É diferente lá de 1980, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, até 86, né? 87. Né? Aí depois daí para frente eu não sei mais. Como é que acontecia? Você já ia primeiro para o básico, depois ia para as disciplinas preparatórias. Aí quando você começava a ter contato com o paciente, já estava no 3º ano, lá no 6º semestre. Aí quando você ia começar a visitar o IJF, visitar a Santa Casa de Misericórdia,
era o Frotinha do Centro, Frotão, hoje o Instituto Dr. José Frota, que aqui em Fortaleza funcionou, e o Frotão antigo, daqueles que o paciente já chegava drenando sangue na porta. Não tem a estrutura que temos hoje, evoluiu muito. Mas voltando para cá, aumento de risco de sangramento, repito, né? E há uma potencialização de interação com quimioterápicos que são metabolizados pelo CYP2C19, certo? E que terminam inibindo essa via, podendo reduzir ou aumentar o efeito do clopidogrel. E aí pode levar o paciente a uma hemorragia profunda e matá-lo logo depois que ele sai da sala da quimioterapia, meia hora depois ele está morto. Isso não é brincadeira. Agora, você está fazendo quimioterapia, não se assuste, não. Seja bem informado. Essa semana eu entrei num dilema ético. Se era interessante abordar a oncologia em ciências abertas. Porque eu vivi com uma paciente com câncer. Eu perdi o amor da minha vida. Eu perdi a minha esposa. Garanto aos senhores que é cruel. E principalmente quando você tem formação científica, você acha que está no caminho certo, aí chega um médico e faz uma iatrogenia e mata a sua mulher. Jesus Nazareno. A minha vingança é de outra forma. A minha vingança não é brigando nos tribunais por indenização, porque não vai trazer a minha esposa. Minha vingança é estudando para ver se eu consigo influenciar aquele que toma a decisão para não tomar a decisão errada. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou no doutorado. É por isso que eu estou me dedicando à física médica. É por isso que eu estou me dedicando à química médica voltada para medicamentos de câncer. É por isso que eu estudei biologia molecular, me especializei em biologia molecular, me especializei em hematologia, me especializei em oncologia, me especializei em biofísica, me especializei em química, me tornei químico, físico, para poder chegar aqui e dizer para os senhores, vamos debater em ciências abertas. Não a minha verdade absoluta, mas as evidências científicas. Então, repito, para encerrar nesse primeiro momento, o aumento de risco de sangramento, sim, por conta da trombocitopenia. A possibilidade positiva e negativa da interação quimioterápica dentro da metabolização pelo CYP2C19, sim. Pode inibir essa via, pode reduzir ou pode aumentar o efeito do clopidogrel. No caso aqui, essa paciente usa 75 mg. Qual a sua opinião para o médico? Eu não vou deixá-la aqui nas ciências abertas. Porque, como eu falei, nessa câmera aqui, eu estou falando no Facebook. Eu não quero fazer isso. Mas aqui nessa câmera, eu deixo lá no fim as minhas recomendações no bloco correspondente. A questão é, professor César Venâncio, o clopidogrel, dentro dessa interação, dentro dos riscos, a gravidade, aí sim, se você é o paciente, no caso essa senhora de 70 anos, com metástase pulmonar, com metástase óssea, com câncer de mama, é preciso ter muito cuidado nos protocolos passados pelo oncologista. E não quero aqui desafiar os médicos. Quero fazer um convite. Veja a possibilidade de ter no mínimo 2 opiniões. Não que o médico que prescreveu seja inculto. Não. Eu não tenho uma cultura universal. Então eu posso falar algo que pode ser melhorado pelo outro porque tem uma visão geral da superficialidade que eu estou expondo. Embora eu me preocupe muito em não ser superficial. Por isso muitos alunos reclamam que eu sou prolixo. Que eu escrevo com um só objetivo. Tá? Transmitir o conhecimento. Compendiar a cultura. Então há uma gravidade, sim. Ela vai de moderada a grave. Vai depender da contagem plaquetária. Então você tem que avaliar o hemograma. Vou tentar ver se eu consigo, nesse livro que estou pretendendo entregar ao público, e vou ter que entregar a disciplina, abordar as variáveis hematológicas. Lá na questão da hematologia, por exemplo, eu vou levar em consideração
a minha cultura como especialista em hematologia, não clínico, mas pesquisador, porque se eu não tenho cultura, eu não posso abordar um tema. Por isso eu participei do programa de hematologia. Me tornar especialista, não para laudar, mas para poder, nos estudos científicos, seja lá na ideia de produzir um medicamento, seja lá na radioterapia, eu possa no futuro, como físico médico, orientar o médico, orientar o paciente, seguir os protocolos das instituições, mas sempre com conhecimento científico, para resguardar o interesse da segurança pública no que concerne a vigilância sanitária. Possível desfecho fatal. Aí é onde vem a grande preocupação. Senhor médico, não paciente. Senhores médicos. Senhores farmacologistas clínicos dos protocolos hospitalares. Vamos refletir. O clopidogrel, dentro do tratamento da quimioterapia, tá? Ele apresenta um desfecho fatal. Ele pode levar a uma hemorragia digestiva. Ele pode levar a uma hemorragia intracraniana e, portanto, a hemorragias graves, por conta de um contexto mais amplo do ponto de vista da plaquetopenia. Cuidado, senhores médicos. Senhores pacientes, não se limitem a fazer hemogramas só quando for fazer a quimioterapia. Faça o hemograma antes, que aí é uma exigência do médico para que ele possa avaliar, e aí eu não entro nas discussões evidenciais, que assim eu creio que vou tratar de um caso específico, esquecendo o genérico. Eu não posso ser generalizado quando se trata de tratamento de paciente oncológico, porque cada paciente oncológico é único. E ao médico compete fazer essa avaliação. Então, o contexto da plaquetopenia é extremamente relevante no estudo analítico. Ok? Vamos para o segundo medicamento. Na mesma linha, farmacodinâmica, farmacocinética, risco em quimioterapia. Essa é a triangulação que eu pretendo fazer para oferecer ao intelectual que está a me ouvir, melhores condições de análise, não necessariamente da temática global, mas eu sou digno de ter sua confiança para que a gente possa ir debatendo e, quem sabe, interagindo. E como eu estou destinando isso aqui dentro de um estudo de caso para um projeto de doutorado, eu vou ter minha nota na minha evolução intelectual junto ao doutorado. Extremamente importante para mim. De outro lado, eu estarei provocando e, quem sabe, criando um início dos debates de ciências abertas para os doutorandos. Você é doutorando, seja no direito, na medicina, na enfermagem, em qualquer área do conhecimento, use as redes sociais. Você produz muito mais. Óbvio que você vai ter que produzir nas revistas, que cobram caro, que até aqui vai uma crítica pessoal. Eu creio que a coordenação do curso devia criar uma revista aberta e gratuita para os seus doutorandos. Porque já paga uma fortuna, cara, com um curso de doutorado que varia. Na área da medicina chega até R$3.000 por mês. Né? Vai de R$1.800 a R$3.000, vai depender do nível do programa. Então, cria uma revista aí na instituição gratuita para o doutorando publicar. Porque vocês cobram, caramba, eu tenho muito trabalho e tal. Tem trabalho, não resta dúvida. Mas também vincula. Tá? Por quê? Porque é muito difícil. Por exemplo, eu gosto de publicar, eu quero, eu tenho que publicar uma revista que for credenciada. Quer dizer, estão me obrigando a divulgar o conhecimento? Não, porque lá vão a expertise, os intelectuais vão fazer revisão. Vamos discutir ciência aberta, rapaz. E aí os outros intelectuais vão dizendo, não, olha, respeitando o bom senso, claro. O cara que tem cultura e educação não vai aqui criticar, porque eu vejo cada absurdo aqui, mas tu pensa que eu critico? Eu não posso fazer isso não, quando sou melhor do que quem está cometendo equívoco à luz da minha visão. Cidadão escreve algo, eu não concordo, não, está tudo errado. Aí eu vou dizer, ei, você está errado, está tudo errado, quem sabe sou eu. Não, meu ilustre, a minha cultura é essa, meu ilustre, olha, acho relevante o que você disse aqui, mas eu estou pensando desse jeito aqui, o que é que você acha? Vamos provocar um debate. Ciências abertas. Então quem gosta de economia e não é economista, vai entender a sua linguagem, aí você vai estar publicando para o povo. Aí você vai estar demonstrando para a academia que você realmente é digno do título de doutor. Não é doutor para chegar e dizer, eu sou o doutor fulano de tal.
que até não tem nada a ver com isso, né? Uma pessoa pode chegar e dizer, ó, eu sou fulano de tal, sou isso, sou doutor nisso pela universidade tal. Pronto, acabou. O cara chega, olá, tudo bem? Eu sou o doutor fulano de tal. Aí, doutor, o cara fica, vixe, o cara é doutor. Eu fico até com medo de debater com uma pessoa assim, porque o cara pode olhar para mim e dizer, o senhor é doutor? Eu disse, não, eu sou estudante de doutorado. Não, então quando você se tornar doutor, fale comigo. Eu já passei por uma situação dessa, aí eu olhei pro cara assim e disse, oh meu Deus. E um homem desse foi feito à semelhança de Deus. Ainda bem que Deus não é cretino. É só a semelhança do indivíduo. O perfil de Deus é diferente. Escuta. Bom, não é um deboche, é uma metáfora. Ele escuta e diz, irmão, o caminho é por aqui. Já o cara chega e diz, não, eu sou o dono do caminho. Se não me segue, cai fora. Besteira, né? Também concordo. O que eu estou falando, é claro. Bem, então nós vamos para o segundo aspecto. Fluoxetina, 20 miligramas, é o segundo medicamento que essa paciente utiliza. Olha, nós sabemos que a fluoxetina ela é um inibidor seletivo da receptação de serotonina, o ISRS, que é a simbologia aqui que nós vamos adotar. Do ponto de vista farmacocinético, nós temos duas complexidades metabólicas aqui. Ela é metabolizada pelo CYP2D6 e CPYP2C19. Esse medicamento é um potente inibidor. Ele inibe a CYP2D6. E essa inibição traz o quê? Lá no bloco correspondente, nós iremos debater. Você aqui no Facebook não vai ter condições de acompanhar. Mas se quiser acompanhar, clica no link aqui embaixo, vai lá para a minha sala e lá essa aula está exposta de forma discriminada. Você pode interagir, pode até se inscrever no curso de aperfeiçoamento ou de extensão ou de educação continuada ou de atividade complementar. Essas atividades são permitidas pelas leis no regime livre, porque a instituição só pode expedir um diploma aceito ou uma certificação válida para a educação nacional se a instituição for credenciada e autorizada pelo MEC, que não é o caso do Instituto Inespec, que é uma instituição apenas que divulga conhecimento e em parceria ministra cursos. Então, se a instituição vier no futuro a ministrar um curso de especialização, ela vai ser a gestora da relação aluno. Ela é o elo intermediário entre o aluno e a universidade. Ele vai seguir as regras da universidade do ponto de vista acadêmico, as regras financeiras de acordo com a universidade, e no final, aprovado, ele vai receber seu certificado pela instituição credenciada. Então, o INESPEC passa a ser uma instituição gestora daquele projeto. Ela não pode expedir um certificado dizendo que esse certificado aqui é válido. Não é válido. Se você for apresentar na universidade, a universidade rejeita. Agora, se você apresentar um diploma de um curso de especialização, por exemplo, uma instituição credenciada, é outra história. Ah, mas quer dizer que se eu fizer participar dessas atividades aqui, professor César, eu posso apresentar a declaração? Claro que você pode apresentar a declaração, porque é a prova legítima de que você participou de uma atividade acadêmica. Então pode contar ponto com suas atividades complementares. Mas você tem que ouvir primeiro a sua instituição. Porque se a instituição não aceitar, e você tiver a convicção de que foi orientado de participar porque vale, aí você vai ser logrado, vai ser um estelionato, uma indução a erro, porque assim é que nasce a figura do jurídica penal do estelionato, induzir a pessoa a erro. Quer dizer, me disseram que eu ia para o céu, disseram que eu comprei um terreno no céu, mas na verdade é bem pertinho do inferno ali. Não, eu fui enganado, claro, porque eu disse para você, estou vendendo o céu, aí você vai para o inferno? Não existe isso. Mas se eu disser, o curso é válido, aí você, confia na minha fala. Aí chega lá, minha fala não é verdadeira. Não, mas é que eu pensei, não tem essa história. Antes de falar, pensa. Porque você responde pelo ato, pela ação materializada. Não é pela intenção. Não é crime pensar no crime. É crime se incorporar na definição jurídica penal do que é o delito. Por consequência, crime. Mas falando da... Desculpa, o meu colega fez uma crítica aí, ele está aqui dizendo que, professor, é direito ou medicina?
Mas por que não unir o universo da cultura, né? Essa aqui é a importância das bibliotecas. Você escolhe o tema, mas se você for capaz de interagir, eles fazem conexão no dia a dia. Nós falamos da fluoxetina, né? 20 miligramas. Farmacodinâmica, inibidor seletivo da receptação de serotonina. Aqui, não vamos falar agora desse inibidor, Júlio César, inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Pode abordar isso? Agora não, mas lá na frente nós vamos abordar. Se você estiver em todas as lives ou acompanhar toda a nossa programação. Então, a fluoxetina 20 miligramas, no paciente que está fazendo tratamento de quimioterapia, dentro do ciclo, tá? Tem que avaliar. Porque do ponto de vista farmacodinâmico, ela vai inibir a recaptação de serotonina, ISRS, ok? Júlio. Então, de outro lado, na farmacocinética, a fluoxetina ela é metabolizada pelo CYP2D6 e CP2C19. E ela, então, é um potente inibidor do CYP2D6. Aí, de novo, aqui é a Ana Paula. Ana Paula, e como é que eu configuro, como é que eu descrevo? Ela aqui está dizendo que é formada na área de saúde, mas não diz qual área. Se disser, eu ficarei contente, minha colega. Então ela quer saber o seguinte, bom, tudo bem, como essa metabolização de CYP2D6 e CYP2C19? E o senhor pode descrever esse potente inibidor e como é essa potência inibitória do CYP2D6 no uso da fluoxetina 20 miligramas no paciente de 70 anos de idade, que é o caso concreto que nós estamos tratando aqui. E que esse paciente já teve 2 AVCs, está em 5 medicações, já descrevemos uma, estamos na segunda. Então nós vamos explicar isso lá na frente. E quais são os riscos, né? Que esse é o nosso objetivo aqui. Quais são os riscos potenciais entre a fluoxetina e a quimioterapia? Bem, os riscos. Nós temos que ver que essa é uma droga que ela pode inibir metabolismo de alguns quimioterápicos. Os quimioterápicos, tamoxifeno, usado em câncer de mama, de hormônio positivo, ele precisa, o tamoxifeno, ele precisa de CYP2D6 para ativar. E aí tem um resultado positivo. Se a paciente está usando a fluoxetina, 20 miligramas, tá, durante a quimioterapia, repetindo, ele vai inibir, essa medicação vai inibir esse metabolismo. Tá? E vai reduzir a eficácia da quimioterapia. A grande preocupação, e aí é o que eu venho falando de iatrogenia médica, ou iatrogenia oncológica, que será o livro que logo mais estou colocando à disposição dos alunos na universidade, dentro do programa onde fui contratado para escrever e produzir o conhecimento. Eu não sou professor titular, existem 3 professores, o professor titular, o professor tutor, o professor produtor do conhecimento e o professor supervisor. Tá? Eu não sou o titular da disciplina. Mas, obviamente, eu não sei se funciona assim, mas eu acho que funciona assim. O professor César Venâncio, por exemplo, elabora o material, ele é submetido a uma análise. Se concordarem com o conteúdo, ele é colocado à disposição lá no site da instituição. Eu detenho os direitos autorais, mas não tenho como compartilhar os links. Vou procurar saber como é que eu faço para compartilhar os links correspondentes. Ok? Bem, César, a fluoxetina, 20 miligramas, é o que nós estamos abordando, estamos falando dos riscos. Há um potencial aumento de toxicidade de drogas metabolizadas pelo CYP2D6. Então, nós estamos observando aqui que o paciente com quimioterapia, tá? O paciente em tratamento com quimioterapia, no câncer de mama, a fluoxetina, 20 miligramas, ela nos leva
a sugerir que é uma gravidade moderada. De outro lado, por quê? Porque com o potencial aumento de toxicidade dessas drogas metabolizadas, nós podemos ter risco de síndrome serotoninérgica. As síndromes serotoninérgicas, tá, são associadas a antieméticos serotinérgicos, como as ondansetrona, granicetrona, embora raro, levam a esse risco. E pasme que eu tenho observado estudos de casos aqui, onde tem pacientes que logo que termina a sessão da quimioterapia, tá, os médicos passam, tudo bem, tranquilo, mas já observei aqui, não sei se foi erro do paciente ou foi erro de prescrição, eu ainda estou analisando antes de debater isso, aqui o último estudo de caso que eu recebi, que tem paciente que, não, isso aqui é porque eu estou tendo vômito, e a médica passou essa medicação, mas está dentro do ciclo da quimioterapia. É risco? Sim, uma gravidade moderada. É uma gravidade moderada. Possível desfecho fatal. É raro, tá? É raro. Mas é possível nas síndromes serotoninérgica grave ou se comprometer a eficácia de terapia hormonal adjuvante. Esse é o possível desfecho fatal. Tá? Então nós vamos agora para a terceira medicação nesse estudo de caso, ainda na introdução, porque depois nós vamos debater os blocos. Porque quando eu terminar essa apresentação, termina a primeira aula, e depois nós teremos a segunda parte desse estudo de caso. Que se você quiser acompanhar lá na minha sala de aula, que aqui no Facebook você não consegue, essa descrição, seja para o uso na universidade, se você for estudante, seja para você que é pesquisador, está fazendo um trabalho e encontrou aqui uma base e deseja analisar, me convido a clicar aqui embaixo para a minha sala de aula, especificamente nesse estudo de caso, e aí nós poderemos ter uma compreensão dialética descritiva mais aprofundada. O terceiro medicamento é o clonazepam, 2 mg. A farmacodinâmica. Ele é um benzodiazepínico, tá? Ele é um agonista GABA-A. Ok. Paula pergunta, professor, descreva o que é um agonista GABA-A lá na frente. Ele é um benzodiazepínico, ele é agonista GABA-A, tem um efeito ansiolítico, ele é sedativo e é anticonvulsivante. Esse é o aspecto farmacodinâmico do clonazepam. A farmacocinética dele. Como é que ocorre essa metabolização? Ele é metabolizado pelo CYP 3A4. Ok? Então, o clonazepam, no aspecto farmacocinético, a metabolização, ainda aqui aproveitando todos esses questionamentos, como é que eu entendo o que é, como funciona, como é que eu descrevo numa prova, por exemplo, as funcionalidades dessas metabolizações? Por exemplo, aqui é uma pergunta, tá, gente? Onde inclua o CYP3A4 e os demais que o senhor citou. Acompanhe as aulas. Tá? Fiz aqui uma programação, porque senão vira parafuso. Entendeu? E estromba a rosca. Bem, agora nós temos duas situações aqui. Riscos com quimioterapia. Na verdade, é uma potencial somação de sedação com antimédicos. A metoclopramida, ou procloperazinas, opioides ou corticoides usados no suporte da quimioterapia é um potencial risco de somação de sedação. Talvez justifique muitas reclamações nesse sentido, estou dopado, etc. e tal. Não sei se é o seu caso, espero que você não confunda
Mas no caso do estudo analítico aqui, a potencialização dos riscos com a quimioterapia. Tá? A grande preocupação aqui, principalmente nos pacientes com câncer de pulmão, e aí requer uma avaliação, vamos dizer, fisiopatológica mais aprofundada, é a depressão respiratória em pacientes fragilizados. Então, o risco em quimioterapia está utilizando clonazepam 2 mg. No curso de uma quimioterapia, você pode ter uma depressão respiratória, porque você está fragilizado, principalmente com câncer de pulmão. Portanto, fale com o seu médico. Quanto à gravidade, a gravidade ela pode ser leve a moderada. Ainda aqui uma outra pergunta, como é que eu caracterizo essa modalidade de leve a moderada? Vamos chegar no momento oportuno. Agora, vamos lá. O uso desse medicamento em paciente que está desenvolvendo o uso da quimioterapia, no caso específico, a senhora de 70 anos, 2 AVCs, 5 medicamentos, vai fazer quimioterapia, deve ou não continuar utilizando a medicação que vem de um outro médico que a atendeu lá nos AVCs da vida. Essa decisão é com o senhor médico. Tá? Eu vou descrever o estudo de caso e nossas observações em relação a isso. Quanto à decisão, fica a seu critério. Eu sou paciente. Eu devo suspender o medicamento? Nem pensar. Fale com o seu médico. Se fizer isso é por conta própria e eu não lhe recomendo fazer isso, porque você pode ir encontrar-se com Deus antes do tempo. Você pode antecipar sua viagem espiritual. É sério, não é brincadeirinha de mau gosto. É sério. Não faça isso. Você é paciente oncológico? Não faça isso. Se cuide. Câncer não é uma sentença de morte. É dolorosa? Sim. É horrível? Sim. Eu espero ainda estar vivo. Espero ainda viver o suficiente para ver os tratamentos de câncer em condições que as pessoas humildes possam fazer. Estou também lançando na disciplina de Química Médica a crioblasão. E não é o César Venâncio que está dizendo que resolve o problema. São os estudos que estão comprovando que aqui no Brasil, principalmente lá na USP, 2 cientistas, que eu vou citar com muita honra o nome deles, são merecedores de que o povo brasileiro conheça essas 2 pessoas. São simples, não gostam de se exibir, mas o mundo tem que saber que tem intelectuais lá no outro lado dedicando suas vidas, morrendo para salvar vidas, porque não vive, vegeta. Eu, desde a morte da Rai, eu literalmente não vivo, eu vegeto. Estudo de manhã, tarde e noite. Agora que meus filhos, nos tornamos mais amigos, nós somos amicíssimos, né? Assim eu acredito, muito mais do que antes. Então nós nos aproximamos mais para amarrar esse laço. Porque existia um círculo. Esse círculo quebrou com a saída da Rai. Então não pode ficar aberto assim para se estender, tem que fechar. Então vamos os 3 se fechar. O professor César Rabelo Júnior, brilhante professor, meu colega, tá? Muito dinâmico, muito competente, muito conhecido aqui nas redes sociais, professor de laboratório, professor César Venâncio Rabelo da Silva Júnior, Marcelo Rabelo Venâncio da Silva, tá? Que é agente social. Essas 2 figuras juntos nós estamos construindo uma ideia. Unir os Rabelos, que é a Rai, unir os Venâncios, sou eu, fecharmos uma só família em prol de uma ideia, servir. Eu não sou candidato a nada, nem a um discurso de demagogia. É uma libertação espiritual. Porque com a partida de Rai Rabelo, minha vida só não se tornou vazia, porque eu começo a ver o mundo com um novo olhar. O olhar de que eu ainda estou vivo, de que eu preciso viver, e vou levar o legado de alguém que em vida contribuiu para ajudar os outros a viverem dias satisfatórios, se não puder ser melhor. Bom, o desfecho, tá, da medicação, um possível desfecho fatal. O paciente com essa medicação e com câncer, fazendo tratamento de quimioterapia, o risco de morrer é raro. Mas há a possibilidade de uma depressão respiratória grave, associada a outros depressores do sistema nervoso central. Então, se você está tomando essa medicação, tá,
que é o clonazepam. Está tomando essa medicação, está fazendo quimioterapia, não deixe de informar seu médico. Ah, mas o médico do SUS, vixe, que vem um comentário que não é uma crítica, um comentário que eu preciso fazer com um pouquinho de cuidado, porque os médicos do SUS são seres humanos que trabalham para atender o princípio de salvar vidas. Eu não posso dizer, ele não atende e tal, porque não, aí eu vou ferir a sensibilidade das pessoas, a autoestima das pessoas. Eu fico imaginando um oncologista do Sistema Único de Saúde que é obrigado, às vezes, a ver seu paciente 60, 90. Tem alguns médicos até que depende muito do protocolo do hospital, do núcleo do hospital em matéria de oncologia, termina fazendo todo o possível para de 15 em 15 dias. Tá? Termina vendo também, só um minuto, eu tive aqui uma quebra de energia aqui no meu sistema. Vamos ver se volta. Faltou energia aqui. Aqui está ligado porque o sensor solar. Vamos fazer uma pausa. Eu não vou desconectar aqui do Facebook, mas estou aqui tentando ver que voltou a energia. Estou tentando religar aqui o equipamento. Me aguardem um minuto, por favor. Sou o professor César Venâncio, pedindo aqui um intervalozinho aos colegas, porque faltou energia e desligaram aqui os equipamentos. Eu já estou com os apontamentos aqui, essa aula já vou estar publicando aqui no Facebook, no link da sala de aula, para facilitar, para propiciar o acompanhamento dos senhores. Aguarde um minuto, por gentileza. Nesse intervalo, vou tomar uma águazinha, ao tempo que o sistema aqui começa a gerar. Essa empresa que está fornecendo aqui a internet, com todo respeito, não recomendo. Mas eu não quero aqui citar, deixa eu ver aqui, complicado. Todos os dias, nesse horário, eu não consigo trabalhar. Cai do nada. Contratei 700 megas. Não dá 50. É porque todos os equipamentos foram desligados para aumentar aqui para a transmissão para 5 canais diferentes. Uma fraude. Uma fraude. Está abrindo aqui o sistema. Vou tomar um copo com água, daqui a pouco eu volto.
voltando para evitar. Não sei se eu faço aqui um intervalo. Vou fazer aqui um intervalo no Facebook, porque aqui eu já caí. Está tentando se reorganizar? Pronto. Deixa eu ver aqui no outro WhatsApp. Caímos. Daqui a pouco eu volto.